Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar pegando muito tempo, mas sempre são vários detalhes. Se tiverem alguma dúvida, falem, viu? Porque é até bastante coisa. Todo mundo vendo minha tela direitinho? Sim. Tô vendo, tudo certo. Beleza. Então, balística. Balística é a área da mecânica, da física, né? Que se preocupa com os voos livres de objetos sujeitos à gravidade e força de arrasto. Então, todos os detalhes, tipo, o quão longe ele vai, o quão alto ele vai, qual que é o formato da trajetória que ele percorre, qual a influência do arrasto, da gravidade, de possivelmente uma propulsão em algo que está voando por aí, num objeto, né? Então, toda essa mecânica é a balística. Isso é importante para o foguete, porque a grande maioria do voo, do nosso foguete, principalmente, é um voo balístico. Eu vou depois mostrar ali para vocês, mas é mais ou menos 2 segundos de queima de foguete, da queima do combustível, né? Enquanto está fazendo a força do combustível do foguete. Mas o voo em si demora minutos. Então, 2 minutos. Tem 2 segundos de queima, 2, e depois outros 120 segundos de trajetória. Que nesses 120 segundos ele está simplesmente pela força da gravidade e do arrasto. Então, nos interessa muito do ponto de vista da altura do foguete, da altura máxima que o foguete alcança e da trajetória que ele percorre, a trajetória balística, a mecânica balística, né? Então, alguns conceitos importantes para isso qual que é a curva que é percorrida, como que é percorrida uma trajetória balística. Se não tivesse a resistência do ar, só a gravidade, seria uma parábola. Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso no ensino médio, na física lá, mas só com a gravidade é uma parábola. Tendo a resistência do ar, aproximadamente uma parábola também. Não é muito diferente. Tem umas diferenças no início e no final da curva, que são no início e no final da curva, né? Deixa eu ver se aqui mesmo. Aqui. Vocês estão vendo o meu mouse também? Sim, dá pra ver sim, mano. Beleza. Sim. Esses inícios e finais, eles têm as maiores velocidades. Quanto mais alto tá, menor a velocidade do objeto, né? Ou do foguete. Então, menor a influência da resistência do ar. Então, mais próximo ao topo aqui, mais próximo a uma parábola é a trajetória balística com resistência do ar. Mais longe, nesses limites aqui, menos próximo é. Mas isso aqui, inclusive, esse gráfico aqui que eu fiz foi exatamente uma simulação considerando a resistência do ar, né? Eu usei o simulador, o OpenRocket, é literalmente a altitude em função da distância lateral percorrida. Dá para ver que é uma parábola perfeita. Aqui é a ignição, aqui é o burnout, como chama, que é quando acabou o combustível. E todo o resto, dá para ver, da trajetória, é uma trajetória balística. Aqui ele está solto, né? Só está indo. Então, a grande maioria da altitude que vai percorrer é devido exatamente a essa trajetória balística. E dá para ver também que é bastante parabólico essa trajetória. Outra coisa é a velocidade terminal. Então, é a velocidade máxima alcançada por um corpo em queda livre. Quando está em queda livre, tem duas forças, né? Basicamente, a força para baixo da gravidade e a força para se opondo à velocidade. Então, se ele está caindo, quando a força de arrasto é igual à força da gravidade, a força resultante é zero. Então, tem-se a velocidade constante. E, portanto, essa velocidade constante máxima é chamada de velocidade terminal. O coeficiente barístico é a razão entre a massa do corpo e a resistência do ar. E a altitude máxima, que é função tanto da velocidade inicial, né, quanto do ângulo de lançamento. Então, se a base de lançamento tem um ângulo, que ele não vai estar apontando exatamente para cima, né?
quer dizer que dessa velocidade inicial você vai ter menos energia para ganhar altitude. Né? Então, tem-se uma importância do ângulo inicial de lançamento na altitude máxima alcançada. Né? E também da velocidade inicial. Quanto maior a velocidade inicial, mais longe ele vai. Né? Então, natural que maior a altitude máxima. Bom, já falei aqui um pouco sobre a trajetória percorrida, mas detalhes, né? E agora a velocidade terminal. A velocidade terminal, como eu falei, é quando se igualam a força de resistência do ar com a gravidade. Então, se tu pensar aqui no método gráfico, na esquerda, a seleção da gravidade é constante, né? E aponta para baixo. Se tu larga o objeto e ele cai, a velocidade começa a aumentar. Então, conforme ela começa a aumentar, a resistência do ar, que eu uso como uma aceleração, a aceleração contrária à velocidade, né? Conforme a velocidade aumenta, a resistência aumenta. E quando se tem a igualdade, se tem a velocidade terminal, né? Um pouco matematicamente aqui, eu escrevi aqui. Basicamente, tu considera que tu considera, né, que a soma das forças é igual a zero, ou seja, nesse ponto de interseção, e isolando a velocidade, que basicamente a força de gravidade é massa vezes a gravidade, e a força do arrasto é uma função quadrática da velocidade e de direção contrária à velocidade também. Tendo essa força de arrasto e isolando, tu consegue ter esta equação para a velocidade máxima ou a velocidade terminal. Né? Agora, essa aqui é uma constante, cadê? Tá? Ela depende de vários fatores que estão aqui. Eu acho que eu vou entrar mais em detalhes nisso na aula de estabilidade depois. Mas já para ter uma coisa... Mas já para dar uma ideia, o que acontece? Tu tem um objeto, né? E tu tem o ar. Naturalmente, tu olha para cá, tu vê que o ar está batendo aqui, né? Está batendo de frente com o objeto. Então, a força de arrasto vai ser contrária. Né? Vai ser na mesma direção que o ar está batendo, né? Contrária ao quê? A velocidade do objeto em relação ao ar. Por isso do sinal negativo, né? Então, tu vê aqui, é tipo, tem a velocidade está nessa direção. A força de arrasto é contrária, porque o ar está batendo contrário à direção que ele está indo, né? Que nem o carro, tu põe a mão para fora, tu sente, né? O carro está indo para frente, mas tu sente a tua mão indo para trás. Porque está batendo na tua mão. Como eu falei, essa força é proporcional ao quadrado da velocidade, então ela cresce bastante rápido, né? E a uma constante. Agora, essa constante depende da geometria do objeto. Então, se, por exemplo, se ele fosse mais aerodinâmico, o coeficiente CD seria menor. Então, essa curva cresceria mais devagar aqui com o aumento da velocidade, né? Outro fator também é a área, seção transversal. Se o objeto fosse maior, ou um círculo maior, maior a resistência, né? Maior a força de arrasto. Por quê? Ele está batendo de frente com mais ar. Não precisa lembrar da equação, viu? Só tem que só criar uma noção de como funciona essa física, principalmente o pessoal da engenharia, que está fazendo engenharia, que está fazendo física, né? Então,
pegando uma intuição aqui. Eu vou lembrar depois disso por vocês lá na estabilidade de novo. Então, só para pegar, né? Então, quanto maior o objeto, mais área ele bate de frente e maior a força de arrasto. Finalmente, outro fator que é importante nessa força de arrasto é a densidade do ar. Putz, tu dá um soco no ar, tu nem sente, né? Tu tá dando um soco no ar e não tá sentindo nada. Tu não sente a força de arrasto. Mas agora vai dar soco na água. Opa, a densidade da água já é maior. Putz, tem mais massa por unidade de volume ali. Quer dizer, eu tô dando soco em mais massa, então eu sinto mais na minha mão. Ah, beleza. Maior densidade, maior a resistência, a força de arrasto, né? E, portanto, a resistência. Vou dar um soco em mel, pior ainda. Acho que todos já viram aquela fluido não newtoniano, o famoso fluido não newtoniano, né? Que é o amido com água. Tu dá um soco e dói. Parte é por causa não devia ter falado isso. Mas, enfim, quanto maior a densidade, maior a resistência no objeto. Só pensar no ar e no mel ou na água, né? Então, tem-se a velocidade terminal, que é um dos três dos conceitos importantes para a trajetória balística, né? Outra coisa importante, coeficiente balístico. Esse aqui é um pouco complicado. Na verdade, tudo é meio complicado, né? O que é o coeficiente balístico? É a razão entre a massa do objeto e o arrasto desse objeto. É o arrasto desse objeto, né? Então, aqui tu consegue ver que a força de arrasto é proporcional ao coeficiente de arrasto e o tamanho do objeto, né? Ou a área que bate de frente com o ar do objeto. Por que isso é interessante? Porque se tu tem dois objetos com a mesma força de arrasto, que acontece de vez em quando, por exemplo, quando eles têm o mesmo formato, ou seja, tem o mesmo CD, coeficiente de arrasto, e tem a mesma área, ou seja, o mesmo tamanho, que é o caso, por exemplo, dessa bolinha de ping-pong e essas bolinhas de metal, quando tu tem essa força de arrasto igual nos objetos, mas tu tem massas diferentes, o objeto ele percorre distâncias balísticas menores. Imaginem vocês tentando jogar uma bolinha de ping-pong o mais longe possível, tá? Não vai muito longe. O vento vai bater, ela vai sair voando para um lado, tu consegue ver a força de resistência, inclusive, funcionando nela. Tu joga com tudo e ela praticamente cai na tua frente ali. Praticamente, eu digo, tipo, uma sala de distância, né? 2 salas de distância, vai, 5, 10 metros. Agora, pega uma bolinha daquelas de metal ali. Ela tem a mesma... a resistência do ar vai ser exatamente igual, né? Só que ela é muito mais pesada. Tu consegue pensar na tua cabeça assim que ela vai longe. E ela vai longe de fato. Isso é... O que define isso, o quão longe ela vai, é esse coeficiente. Ela tem a mesma força de arrasto, mas ela tem uma massa maior. Ou seja, como ela tem uma massa maior e a força aplicada é a massa vezes a aceleração, se ela tem uma massa maior, então quer dizer que a aceleração no objeto vai ser menor para uma mesma força de arrasto. Então, a força de arrasto é dada por isso aqui, a massa é dada por isso aqui. Isso significa, então, que isso aqui tem uma intuição, esse coeficiente balístico, de aceleração, ou inverso da aceleração no objeto, né? Será que eu consigo? Acho que eu consigo. Caneta, aqui, ó. Eu digo que a força de arrasto é igual a aproximadamente o CD vezes CD vezes a velocidade. Vai. E essa força, como a gente já sabe, é massa vezes aceleração, né? Agora, se eu
desconsiderar a velocidade, porque os objetos são o mesmo, vão estar na mesma velocidade, e passar isto para cá e isto para cá, eu tenho que 1 sobre a aceleração é aproximadamente, ou é proporcionalmente, né? Vou confundir vocês assim. Proporcionalmente a massa vezes CdA. Opa, isso aqui é o coeficiente balístico. Então, tu consegue ver que tem meio que essa relação entre o coeficiente balístico e o inverso da aceleração no objeto de arrasto. Ele é desacelerado muito mais devagar, com um maior coeficiente balístico, do que com maior massa, né? Com maior coeficiente balístico, ele é acelerado mais devagar. Ou seja, acelerado mais devagar, ele consegue reter a velocidade por mais tempo e percorre uma distância maior, portanto. Então, é sempre interessante ter essa intuição, né? Não precisa pensar muito na matemática ali, mas pô, ter essa intuição de que conforme o coeficiente balístico for maior, tem menor aceleração e, portanto, percorre maior distância, putz, aí já começa a pegar como funciona a trajetória do foguete, né? Inclusive, aqui tem um gráfico, só para mostrar, que é um gráfico da energia em função da distância percorrida. Quanto maior o coeficiente balístico, ou seja, nessa direção, mais tempo a energia se retém no objeto, ou seja, ele está perdendo menos energia para a atmosfera. Então, quando tu vai fazer um cálculo de altitude máxima, de conservação de energia, tu consegue reter essa energia cinética para a energia potencial, que é basicamente a altitude máxima, mas com um maior coeficiente balístico. É a mesma ideia que eu falei mais cedo. Quanto maior o coeficiente balístico, menor a desaceleração do objeto, mais longe ele consegue ir. Mas voltando aqui ainda ao coeficiente balístico, outra coisa que é importante também é o vento. O foguete, a gente solta o foguete, ele está sujeito ao vento, né? Inclusive, na LASK, tem um vento máximo que o lançamento pode ocorrer. Isso tem a ver com a estabilidade e também com o coeficiente balístico, né? Porque quanto maior o coeficiente balístico, menor a aceleração nele e, portanto, menor o efeito do vento na trajetória do foguete. Beleza. Todo mundo entendendo? Tranquilo? Tem alguma dúvida até agora? Tudo certo, tudo tranquilo. Voltando aqui rapidão, velocidade terminal. Isso aqui é bastante interessante por causa do recovery. Quando ele está nessa fase aqui de cair com paraquedas, a gente calcula esses coeficientes de arrasto exatamente para definir a velocidade máxima que ele vai cair. Tendo essa velocidade máxima que ele vai cair, a gente sabe, desde que a gente tenha dentro de uma margem de segurança, ele não vai ser destruído, né? Não vai cair com tudo e explodir. Então, a gente consegue controlar mais ou menos a velocidade de caída dele com o paraquedas, com esse conceito de velocidade terminal. Eu estou gravando aqui também, vou mandar os slides para vocês, é bastante coisa. Então, qualquer coisa eu vou mandar os slides, qualquer coisa me pergunte, viu? Altitude máxima. Uma maneira, ou melhor, a maneira de se estimar a altitude máxima, que vocês vão ter que fazer lá no foguetinho, né, no desafio, é conservação de energia. Então, tem aquela famosa equação que basicamente diz que a energia se conserva, a energia cinética, a energia potencial se conserva, e de fato, quando não tem atmosfera, isso se conserva. Só que quando se tem atmosfera, a energia não se conserva de certa maneira. Ela se perde para a atmosfera.
tu pode considerar isso também como uma conservação de energia, mas se tu tem um objeto voando, eu consigo pensar na energia desse objeto, né? Mas a energia que se perdeu para a atmosfera está distribuída na atmosfera. Então, esses cálculos não fazem muito sentido de considerar a energia constante, ou pensar como se a energia fosse constante, né? O interessante, então, é considerar esse termo aqui, ou considerar um termo, que se refira a essa perda de energia em função do arrasto. Se tu passar esse termo aqui, ó, para esse lado, tu vai ter esta equação aqui, né? Então, isso aqui é energia potencial, massa, vezes aceleração, vezes a altitude. Aqui eu pus como massa, máxima, mas no momento do apogeu ela vai ser a máxima, né? Ela vai ser igual, então, à energia dada pelo motor na forma de movimento, que é a energia cinética, menos a energia perdida pelo arrasto. Então, aqui tu tem aquilo que eu falei lá no início, né? Duas coisas importantes: ângulo, velocidade inicial. Ângulo de lançamento, né? Velocidade inicial. Então, esse ângulo, o que é esse ângulo aqui? Quando tu tem o foguete apontando para cima, né? O objeto, tu tem uma vertical e tu tem o ângulo de lançamento inicial, né? Esse aqui que eu botei como delta V. Esse aqui é vertical. E esse aqui é o θ vertical, né? Então, tu tem a velocidade inicial, que está apontando nessa direção. Tu decompõe na velocidade vertical inicial, nesse caso, né? Por quê? Porque é energia inicial. Ele está com altitude zero no início. E então toda a energia inicial provém da velocidade inicial. No final do curso, toda a energia que se manteve da cinética se transformou em energia potencial. Aqui a velocidade é zero, é no apogeu, né? Tu tem o apogeu, a velocidade vertical é zero, então mais nenhuma velocidade, nenhuma energia cinética pode ser transformada em energia potencial que se alcançou, portanto, a altitude máxima. Tá? Então, tem-se nesse ponto em que a velocidade vertical é zero a altitude máxima. Eu acabei de perceber que eu fiz isso aqui pensando que as pessoas já meio que lembravam disso, né? Mas aqui está a equação bonitinha. E nem toda a energia cinética neste ponto, né? Que este ponto é isso aqui, vai ser transformada em energia potencial. Nem toda essa energia cinética inicial nesse ponto vai ser transformada em energia potencial e, portanto, altitude máxima. Parte vai se perder. Aí eu escrevi aqui, a anotação é uma anotação que o pessoal usa. Eu estranhei um pouco essa anotação, mas como linguagem é como matemática é uma linguagem, eu utilizei isso aqui e realmente é fácil. O que que é? A energia, o que está falando aqui, né? A energia perdida para o arrasto é função do coeficiente balístico.
Só isso que está escrito aqui. Eu sei qual é a função, não tenho nem ideia. Quer dizer, a gente pode fazer os cálculos se quiser, né? Mas o que eu quiser é criar uma intuição aqui do coeficiente balístico, porque aí tu sabe que a energia perdida é função do coeficiente balístico. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta assim para vocês, ver quem responde aí. Qual que é a influência do coeficiente balístico no módulo dessa função? Alguém consegue me responder? Bom, então, é aquilo que eu falei. Quanto maior o coeficiente balístico, menor a aceleração no objeto. Então, menor a perda de energia, tá? Maior o coeficiente, menor a perda de energia cinética para a potencial. Como esse termo, ou o módulo desse termo, se refere à perda de energia, função do arrasto, um menor coeficiente balístico implica em uma menor perda, ou seja, um menor módulo da função. É uma análise qualitativa, então não tem matemática, eu simplesmente usei tipo, certa lógica, né? Não é uma lógica fácil, mas é certa lógica. E é basicamente toda essa lógica que influencia na trajetória do foguete. A grande maioria da trajetória do foguete é balística e esta é a lógica. Alguma pergunta? Entendendo? Tudo tranquilo? Não entendendo? Eu acho que eu não entendi muito bem a relação de gravidade e coeficiente de balística. Vou explicar de novo. Tá. Gravidade e coeficiente balístico. Ah, na verdade não, aceleração, falei errado, aceleração. Aceleração. Ok. Vou refazer aqui tudo então. Então, não se apegue muito à igualdade, é mais os cálculos precisos da matemática, né? A coisa precisa da matemática é mais uma intuição matemática, né? Então, mais ou menos, como é que este valor varia com outro valor, né? Aí vou refazer aquele desenho do objeto, né? Eu tenho vento aqui, eu tenho velocidade. Esse termo representa a força de arrasto. Esse termo representa a resistência à mudança de aceleração, né? Então, o que é a famosa, né? F igual a ma? Quer dizer que por uma força, uma massa tem uma aceleração. Mas quanto maior a aceleração para uma massa constante, para uma força constante, menor a aceleração, né? Entenderam aí? Não sei se faz Eu sentido. acho que tá indo. Então, tipo, quanto maior a massa, a massa lá de Newton é a resistência à mudança de inércia, né? Então, quanto maior massa, maior a resistência à mudança de inércia e, portanto, menor a aceleração no objeto, né? E Eu esse... entendi, eu entendi. Então, aí só para voltar lá, tipo, coeficiente balístico, então, é proporcional, isso aqui é um símbolo de proporcional, ou seja, quanto maior este. Como isso aqui está no inverso, maior este significa menor aceleração. E é proporcional, por sua vez, à massa vezes esse termo. Mas por isso que eu trouxe, é complicadinho toda essa intuição, né? Por isso que eu trouxe exatamente essa intuição aqui, né? Essa intuição da bolinha de ping-pong e da bolinha
da bola de metal. Tu consegue pensar rápido com isso, né? Tipo, pô, qual vai mais longe? A bolinha de metal, né? E qual tem o maior coeficiente de balístico? A bolinha de metal, porque ela tem maior massa. Só tentei lembrar disso, né? Então, tipo, putz, o foguetinho de vocês vai ser bem leve. Ele é sujeito ao vento. Ele está mais próximo da bolinha de ping-pong. Então, ele provavelmente não vai muito longe, né? Essa é a intuição que eu quero demonstrar para vocês. Não se apegue muito à matemática. Era só para quem também entender. Quem conseguir já tiver uma ideia melhor da matemática, né? Bom, isso aqui é a altitude máxima. A altitude máxima é o conceito utilizado é a conservação de energia. Então, recapitulando, para a trajetória balística, os conceitos importantes são a curva percorrida, parabólica, velocidade terminal, igualdade das velocidades de arrasto e gravidade, coeficiente balístico, bolinha de ping-pong e bolinha de metal, altitude máxima, conservação da altitude máxima, conservação de energia. Os detalhes importantes nessa altitude, né? Maior velocidade significa maior altitude. E essa maior velocidade inicial, a gente não trabalha tanto na aeroestrutura, mas é importante entender. Mas depende em grande parte da propulsão. Esse é o trabalho da propulsão, né? E o maior coeficiente balístico implica em menos energia sendo perdida para a atmosfera, então maior altitude. Maior coeficiente balístico, maior altitude. Maior coeficiente balístico, bolinha de metal, mais longe. Finalmente, isso aqui é tudo a trajetória em voo livre. Tudo isso é só para se entender como funciona o voo livre, né? Só que num primeiro momento ele tem essa aceleração do motor. E é aí que a gente entra na famosa equação de foguete. Ela não é uma equação muito complicada. A dedução talvez seja um pouco mais complicada, tem cálculo e tal. Ela foi deduzida por Tsiolkovsky. Ele era um cara do século XIX, então 2 séculos atrás, praticamente. 150, ele nasceu 150 anos atrás, né? Então, é uma equação velha, em que ele, inclusive, o objetivo dele já era chegar na Lua. Então, ele já começou a fazer essa equação para ser uma equação de foguete. E para o pessoal aí inclusive, eu estou fazendo tudo isso meio do ponto de vista que vocês são da física e da engenharia, né? Então, conservação de energia, beleza. A equação de foguete é a conservação do momento linear. A dedução é basicamente isso. Agora, eu vou explicando um pouco sobre a equação, né? Quer dizer, a diferença de velocidade entre a velocidade final e a velocidade inicial do foguete. Então, por exemplo, se eu estou com um foguete para lançar aqui, ele está inicialmente parado, né? Então, isso aqui seria zero. E a velocidade final é quando acabou o combustível, ou seja, do burnout. Vou botar uma fumacinha como se tivesse acabado o combustível, né? Essa diferença entre a velocidade inicial, que é zero, e a velocidade final do burnout é igual a isso aqui. Beleza? Tem 2 pontos importantes aqui. Tem este termo aqui e este termo aqui. Esse termo tem a ver com a velocidade de exaustão. Aqui tem uma massa saindo com uma velocidade, né? Durante a queima, tem uma massa saindo para trás. A massa dos gases. Aquele gás de combustão, aquele gás, ele força o foguete para cima. E então, como isso aqui é conservação de momento linear, a velocidade desses gases que ficam para trás, assim como a quantidade ou a massa desses gases,
que dão a força no foguete. Então, quando tu tem aqui a velocidade final, que a gente quer calcular, né? Um termo importante é esta velocidade dos gases de exaustão, VE, E de exaustão. Isso aqui é só uma outra maneira de representar isso, né? É um produto entre a gravidade e o impulso específico. Vou entrar mais em detalhes daqui a pouco. O outro termo que é importante nessa equação é a razão entre a massa inicial e a massa final do veículo. Aqui eu tenho a massa do foguete, a massa do foguete mais a massa do combustível, né? Isso aqui é a massa inicial. Então, e essa aqui, no caso, quer dizer que a massa toda se perdeu nos gases, né? A massa do combustível. Só se tem a massa do foguete. A gente não usa esse termo, massa de foguete, massa de combustível. A gente usa outro termo, já vou chegar nele. Mas aí tu consegue ter uma ideia, tipo, que a velocidade final em relação à velocidade inicial depende da massa final do foguete em relação à massa inicial do foguete. São essas duas coisas importantes na equação de foguete. O quanto tu consegue acelerar um objeto, o quanto tu consegue trocar velocidade, quanta energia tu consegue ter no foguete, depende da velocidade de exaustão e da razão de massa no foguete que é combustível. Então, tu pega, por exemplo, um Space Starship, um Saturno V, aqueles foguetes comerciais gigantes, não sei o quê. 80% daquela massa inicial do foguete, 80% é combustível. Isso por quê? Porque eles têm que ir muito longe. Então, essa razão aqui, que outra maneira de ver também é uma porcentagem, ela depende. Essa razão aqui, ela tem que ser muito alta, né? Tem que ter uma grande quantidade de combustível para chegar bastante longe. Aqui tem uma demonstraçãozinha só da conservação de momento. Aqui tem cálculo, né? Mas tu chega basicamente a essa equação. Então, se tu imaginar que tá num barco, tem várias pedras aqui, né? Dessa pessoa. Aí tu tá tacando essas pedras para longe do barco, para fora, né? Essas pedras têm uma massa e têm uma velocidade. Tu que inicialmente estava parado no teu barco, começa a ser acelerado naquela direção, né? E essa é basicamente a ideia do foguete e, portanto, o que cria a equação de foguete. Deixa eu ver se eu escrevi. Bom, agora, aqueles dois pontos importantes, né? A velocidade do gás de exaustão e a quantidade do gás de exaustão. Velocidade, quantidade. Essa velocidade aqui é basicamente o produto do impulso específico e da gravidade. Gravidade é sempre constante, portanto, tanto faz. Para nós aumentarmos, então, a velocidade de exaustão, nós temos que aumentar o impulso específico, coisa da propulsão. Mas, para ter uma noção, cada combinação de combustível tem um limite máximo de impulso específico, né? Então, o impulso específico ele é limitado pela termodinâmica do combustível. Então, qual que é a combinação de combustíveis? Hoje em dia tem os combustíveis criogênicos, né, que é o gás carbônico, é o hidrogênio líquido e o oxigênio líquido. Eles têm a maior quantidade de impulso específico. O que que significa isso? Significa o maior limite de impulso superior de impulso específico, né? O que significa isso? Que a velocidade de exaustão dos gases é a maior de todas. Pô, hidrogênio é uma moléculazinha pequena. Faz sentido que ela vai ser acelerada bastante rápido, né? Termodinâmica falante. Depois tu tem o metano. Essa molécula aqui já é bem mais pesada. Então ela não vai acelerar tanto. Então o impulso específico não é tão alto. O metano
é o que o Falcon, não sei se é o Falcon 9, mas o da SpaceX lá, o Starship, ele está usando metano. O hidrogênio é muito complicado, mas só para você dar umas curiosidades aqui, mas o hidrogênio, ele é, exatamente porque ele é pequenininho, porque ele é leve, ele é muito difícil de trabalhar com. Então, eles, por motivos de engenharia, decidiram usar o metano. Apesar de que o hidrogênio tenha o impulso específico maior, né? Ele seja melhor combustível. A SpaceX usa metano. O ônibus espacial, aquele tanque laranja que vai para fora, praticamente hidrogênio e oxigênio. Ele é um motor do, do ônibus espacial, era extremamente eficiente. Um dos motivos que era um veículo tão foda. O nosso é nitrato de potássio, que se eu não me engano é essa fórmula aqui, mais açúcar. Dextrose, mais especificamente. Essas moléculas aqui são bastante pesadas, então o impulso específico desce bastante. E, se eu não me engano, de cabeça, eu acho que está em torno de 120 segundos. Segundos menos um. O impulso específico desse nossa combinação. Para ter uma comparação, o hidrogênio chega quase três vezes, quase 4 vezes isso. O metano, eu não sei se é exatamente esse valor, mas é próximo disso. O metano eu acho que é 380, uma coisa assim. Se tu for na internet e tiver curiosidade, tu consegue achar esse negócio, né? Esse impulso específico máximo. Então, de novo, voltando. O quanto de energia tu consegue no foguete pela equação de foguete depende do combustível, ou seja, a velocidade da exaustão, que depende do combustível, e da quantidade de combustível. Natureza do combustível, natureza da termodinâmica, quantidade do combustível. Dois fatores importantes. É basicamente isso que fala a equação de foguete. Só para relembrar, a variação de energia cinética, né, é proporcional ao quadrado da variação de... Não é exatamente assim, né? Deixa eu escrever direito, então. A variação de energia cinética tem a ver com esse termo, né? Que se tu considerar a velocidade inicial zero, que é o nosso foguete no lançamento, ela está nula, então tem-se que a variação da energia cinética é o quadrado da variação da velocidade. Opa! Então, a equação de energia do foguete me dá uma equação para a energia que eu consigo a partir do combustível, da natureza do combustível, velocidade de exaustão, e da quantidade de combustível. Ah, eu tenho energia a partir do combustível. Putz, agora eu consigo pôr na conservação de energia para descobrir uma altitude máxima. Tudo isso é para isso. Né? Toda essa trajetória, nosso objetivo é a altitude máxima. Então, todas essas cálculos são para isso. Voltando, então, de novo, a equação de foguete, né, ela me dá uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade pode ser pensada como uma variação na energia cinética, ou seja, o quanto de energia o foguete tem, consegue tirar do combustível. O combustível depende da natureza do combustível, da quantidade. Ou melhor, a energia do veículo depende da natureza do combustível que ele tem e da quantidade em relação à massa do veículo. Vou mandar os slides para vocês. Isso vai estar tudo na mão de vocês, né? Então, tendo Uma exato. pergunta. Diga. Aonde que entra a parte de estrutura do motor em relação à velocidade ao delta V? Velocidade da gestão.
Rapidão, repete de novo. É que assim, Qual? a equipe de propulsão falou que o formato do cone do motor, ele influencia na velocidade final dos gases. Tá, Então, beleza. aonde que entra essa parte de estrutura do motor, junto com o ISP ali? Beleza. Isso aí é um pouco. No caso, por isso que eu falei o ISP máximo. Esse máximo é assumindo exatamente que tu tá com um motor ideal, né? O motor de verdade não é assim. Agora, o, o que tu tem no motor? Eu Ah, tá, mas eu posso. entendi qual que é a correlação. Se for muito Mas eu. complexo de explicar, eu entendi. Não, mas eu vou explicar para ti porque é bom tu saber, inclusive, e eu não sei o quanto de gente lá sabe. A Não, gente beleza. fez, eu e o Pedro, a gente trabalhou nos cálculos aí meio pesado, exatamente do motor. Mas o motor é um cilindro fechado, né? Então, o que acontece? Ele tem o sólido dentro e queima. Isso gera gases e temperatura. Tu está familiarizado com termodinâmica? Pouco. Pouco. Quanto maior a temperatura, maior a pressão, beleza? Agora, a temperatura é função da reação que ocorre. Então, é aquilo que eu falei do ISP, né? Da natureza do combustível. O hidrogênio tem uma reação térmica, então ele vai queimar uma temperatura. O metano tem outra reação com oxigênio, então ele vai queimar outra temperatura. Quando queima, ele vira gás, então ele começa a se forçar contra si, né? Então a pressão aumenta, maior temperatura aumenta. Agora, quando tu está no bocal do foguete, tu tem neste nível a pressão ambiente, né? E nesse nível, tu tem uma pressão máxima. Se não tivesse bocal, o gás expandiria e essa energia da expansão, isso tu vê em termodinâmica, ela se perde para a atmosfera. Mesma coisa do rastro. Só que se tu botar um bocal aqui, né? Conforme o gás vai expandindo, que em outras palavras é conforme a pressão cai, ele vai fazendo uma força aqui. Então a energia que se perderia na atmosfera está sendo perdida nessas paredes aqui. E como tu pode ver, tem um ângulo. Eu quero essa força aqui. Essa força aqui aumenta a eficiência. Entendeu? Uhum. E daí o bocal tenta direcionar essa força para baixo, isso? Ou ele só tenta anular? Não, não, Ah, não. não, ele tenta aproveitar essa energia. Ah, tá, não é uma força que tá para baixo, é uma força que ele faz jogar para cima. Isso. Tá. Ele está expandindo, né? Quando o gás expande, ele faz força para todos os lados. É, daí o bocal faz essa força ser direcionada para cima. Exatamente. Ele tem Entendi. essa curva, assim, esse ângulo, né? Uhum. Isso é uma maneira de pensar, né? Sim. Aí, quando tu faz o design por exemplo, dessa área aqui, em relação a essa área, você tem que pensar que a pressão que está aqui vai ter que expandir até exatamente a pressão ambiente. Então, a área de saída vai ter que ser exatamente uma em relação à área de restrição aqui, né? Mas isso aí, tipo, isso aí é com propulsão. Mas entendi bem o conceito. É essa a ideia, entender, tipo, para quando for lá chegar, precisar fazer um projeto, já ter uma noção de como funcionam esses detalhes todos, né? Então era isso que eu falei, né? Esse termo, né, da natureza, o impulso específico depende do motor e da natureza, na verdade, do combustível. Depende dessas duas coisas. Outra maneira de pensar também no impulso específico é eficiência. Então, quer dizer, eu gasto a força de empuxo, o quanto o motor tem força, em função do gasto de combustível, né? Qual que é a intuição disso aqui?
Quanto maior o impulso específico, quer dizer que para um consumo de... quanto maior o impulso específico, para o consumo de 1 kg por segundo de combustível, eu faço maior força. Então, o impulso específico também tem essa noção de eficiência do gasto do combustível. Né? Recapitulando, então, daquela equação. Equação de foguete, que é importante para a altitude máxima. Uma das coisas importantes é o impulso específico, que depende da natureza do combustível e da natureza do motor, da parte da propulsão. Finalmente, razão, massa inicial e massa final. O termo certo que eu mostrei lá para vocês, né? Tipo, eu tinha mostrado que, não, massa inicial, massa final, massa do veículo, massa não sei o quê, é massa seca, ou seja, o motor, tu pega essa intuição do combustível líquido, né? Putz, a massa tá, o veículo está seco, então não tem combustível, então é a massa seca. E a massa do combustível, né, a soma desses dois aqui, é a massa líquida, a massa, na verdade, molhada. Isso vem do inglês, na verdade, wet mass and dry mass. Se tu pegar isso aqui e fazer o cálculozinho básico, separar, tipo, na massa seca e na massa do combustível, tu tem que, tipo, que é uma porcentagem, isso aqui é literalmente a porcentagem, do ponto de vista matemática, né, da massa que é combustível em relação à massa do veículo seco. Outra maneira de pensar também, tipo, 80% da massa daquele combustível, de vez em quando tu ouve na internet, né, tipo, 80% da massa daquele foguete é combustível. No lançamento, né? O que é? É o inverso disso aqui. Isso aqui é bastante importante, viu? Ter uma noção para a altitude máxima, porque isso aqui é o mais importante, na verdade, do que isso aqui. Porque isso aqui, a gente, do ponto de vista da engenharia, a gente está sempre tentando maximizar. Então, de certa maneira, esse termo é constante. Do ponto de vista, então, de alcançar a altitude máxima, o mais importante é essa razão. A razão máxima inicial e final. Né? Então, ter uma intuição do que isso aqui significa é de extrema importância para alcançar a altitude máxima. Inclusive, um desafio de vocês também. Vocês vão ter que saber qual que é a massa de combustível. Putz, como que eu sei qual que é a massa de combustível? Quero ver como vocês fazem isso, como vocês descobrem isso. Qual que é a massa seca? De novo, vai depender do motorzinho que a gente vai dar para vocês, mais a fuselagem, a eletrônica, as aletas. Por isso que essa equação é tão importante para a aeroestrutura, né? Porque tudo isso vai somando, somando, somando. E é de extrema importância. Eu acredito... ainda tem mais. Alguma dúvida sobre essa questão da massa mesmo? É pesadinho, eu sei que é pesado, mas tem que ser, né? Tem que fazer isso. Então, no lançamento, você tem a massa seca, a massa do veículo sem combustível, mais a massa do combustível. No final, todo o combustível foi queimado, então só sobra a massa seca. Fases do voo. Como eu falei lá no início, tem a trajetória balística, que é a grande maioria do foguete, do voo do foguete, e a sob empuxo, né? Cada uma das equações que eu mostrei lá, cada uma das duas, são importantes para uma parte, né? Essa segunda que eu mostrei para vocês, a equação do foguete, é importante exatamente na queima do foguete, ou no período inicial e final, né? Massa inicial, final. Esse início e final deste período é a ignição e o burnout.
é o único, no momento todo, em toda a trajetória do foguete, o único momento que está ganhando energia é este, né? E a equação relevante é esta. A distância percorrida é alta, como eu falei, 2 segundos só de queima é pouca coisa, o combustível queima quase todo. E a distância então, como é pouca coisa, não dá para percorrer uma distância muito alta, né? Se tem neste período, nesse primeiro período de queima, uma distância pouco percorrida. Inclusive, é aquilo que eu falei, né? Ele foge bastante da parábola no início e no final. No início dá para ver, principalmente, que não é exatamente a trajetória balística propriamente dita, é uma trajetória balística com um impulso, tem esse crescimento rápido, né, da velocidade. O azul, inclusive, é exatamente a velocidade. Dá para ver que só neste ponto, nesse período, primeiro período entre ignição e burnout, que tem o aumento da velocidade vertical. Finalmente, uma vez que queimou todo o combustível, tu tem a próxima fase do voo, né? Que é a fase que eu chamo de balística. Não sei por que eu chamo, se eu li em algum lugar ou se eu inventei. Mas eu chamo de trajetória balística essa parte, né? Esse segundo período. Que é a parte entre o burnout e o... Não necessariamente o apogeu, mas até o recovery. Ela demora, né? Putz, o negócio queimou e ele veio uma velocidade muito alta, muito rápido. O motor é super forte. E agora ele está voando lá solto, praticamente, nesse segundo período, que é onde ele alcança a altitude máxima. Então, a gente tem que, primeiro, ter uma boa noção da energia que a gente consegue inicialmente. Portanto, a equação relevante seria a equação de foguete. E, finalmente, ter uma boa noção de como o objeto se comporta em trajetória balística. Toda aquela primeira parte, né, dos slides. E a equação relevante é esta aqui. De certa maneira, a altitude máxima em função da velocidade que tu conseguiu naquele primeiro estágio. E o comportamento com o arrasto. Consigo, inclusive, só queria demonstrar aqui mais em detalhe. De novo, teve o burnout, não está mais queimando, a velocidade começa a cair. Até o momento do apogeu. O apogeu é a altitude máxima e dá para ver que a velocidade vertical é nula. A partir de então, ela começa a cair. Ela começa a cair em queda livre, né, para baixo. Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Se não tivesse resistência do ar, essa linha azul seria reta. Não sei se ficou reto, mas a aceleração seria constante e, portanto, a variação da velocidade seria constante. Então, uma reta. Mas, como tem a resistência do ar, tu consegue ver que ela também é quadrática. Ela também é perto de uma parábola. Ela começa a não acelerar tão rápido, né? Aqui ele acelera mais rápido e aqui acelera mais devagar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram cálculo, então tem noção da variação da variável com a relação da variação da variável com a inclinação da curva. Isso é basicamente isso. Bom, a velocidade começa a cair até que ela fica negativa e finalmente o apogeu. Chegou no apogeu, ele está caindo. Nessa fase da trajetória balística, a gente tem que considerar o recovery. Agora está caindo, né? Já chegou no objetivo que tinha, o apogeu, agora está caindo. Como a gente faz isso, são outros 500, né? Tem que ter o paraquedas, a gente tem que ter uma maneira de detectar a altitude. Tendo essa detectação ativa, o recovery que eu pedi para vocês fazerem, né? Finalmente, com o recovery, ele vai aumentar, o paraquedas essencialmente que faz aumenta tanto o coeficiente de arrasto, que a velocidade terminal ela vai ficar bem baixinha aqui, ó.
Ela vai estabilizar por aqui. Então, tudo isso para dar uma noção para vocês do que é o voo do foguete. As partes do voo do foguete, os padrões desse voo e o que é importante para esse voo, o que influencia. Né? Isso é o que eu chamei da balística do tópico de balística do lançamento do foguete. Alguma dúvida? Não, tá tudo certo, sem dúvida. Tô tranquilo. Deu para entender? Deu para pegar uma noção? Eu sei. Ou vocês estão todos meio perdidos? Eu só quero que vocês não estejam perdidos com o que eu fiz, com tudo isso. Todo mundo aí? Sim. Um sinal de vida aí, todo mundo. Olá. Opa. Eu acho que a Beatriz tinha compromisso, eu acho que ela saiu também. Não, eu tô aí ainda. Tá aí? Desculpa te fazer ficar aí, mas isso aqui é muito Tudo bem, hoje importante. não teve compromisso, só semana que vem. Perfeito. Parar de gravar. Não sei como fazer isso. Feito.